atuação da equipe no jogo de hoje. Minha pergunta de hoje vai ser relacionada especialmente às mudanças que você realizou na equipe no intervalo e também no segundo tempo. Mudanças não só na questão das substituições em si, mas também na postura da equipe na segunda etapa, que, na minha visão, voltou muito melhor do que o Figueirense para o segundo tempo. Primeiro, queria saber a situação do Ricardo Silva, se está tudo bem com ele, se é algo que preocupa para o próximo jogo, enfim. E também queria que você comentasse sobre essa tua ousadia ao tirar o Leandro Vilela, o único volante de contenção, estava fazendo uma partidaça, mas já estava amarelado. E aí você colocou o Tomás Bastos, que também, na minha visão, mudou a partida, não só pela presença ofensiva no setor de criação, mas especialmente pela bola parada, que ele tem uma categoria, uma qualidade muito grande na bola parada. E foi dessa maneira, na bola parada do Tomás Bastos, que o Operário chegou ao gol. Então, eu gostaria que você comentasse sobre essas mudanças, mas especialmente essas duas substituições que você realizou na equipe, Matheus. Boa noite, Marcos. Acho que você falou tudo que eu posso resumir também. Concordo plenamente com você. Uma substituição, obviamente, forçada pelo intervalo, né? O Ricardo, naquele lance de disputa aérea com o Alexandro, teve uma torção no tornozelo. E a gente sabe que quando acaba o primeiro tempo e vem para o intervalo, o jogador esfria um pouco. Então, a dor dele aumentou. Eu tinha uma preocupação de, no início do segundo tempo, ter que fazer uma troca, e a gente sabe que hoje em dia troca conta uma parada durante o jogo. Então, a gente optou por já fazer essa substituição no intervalo, né? Outra foi por opção mesmo, a entrada do Alex. E no momento, acho que a gente realmente fez o primeiro tempo muito truncado, um jogo muito estudado, com poucas criações e poucas oportunidades para as duas equipes. No segundo tempo, a gente conseguiu ter um pouquinho mais de controle com a bola, fez com que os atletas instigassem mais o setor de campo ofensivo. E a partir do momento que a gente consegue ter mais volume, foi uma opção a gente buscar a vitória e a exposição ao natural, sabendo que vai tirar o Vilela e entrar um meia, é natural que a gente vai se expor, e daí ficou um jogo em que a gente buscou ter mais o controle com a bola, e o Figueirense teve algumas oportunidades de contra-ataque, e era um risco calculado, e a gente foi muito feliz na bola parada com o Bastos. A gente sabe do poder dele de finalização, de batida de bola, e a gente conseguiu ter essa oportunidade de fazer o gol. E depois tivemos o controle do espaço, né? Acho que no segundo tempo a gente pode resumir tendo o controle da bola até o momento do primeiro gol, e depois do controle do espaço, o Figueirense ficou mais com a bola, mas sem agredir nós. Acredito que o Thiago não tenha feito uma defesa durante toda a partida. Se fez, não corremos riscos, né? Então, obviamente, não fizemos um jogo, por exemplo, que tivemos contra o Botafogo, mas também contra o Botafogo fizemos uma excelente partida e não conquistamos a vitória. Hoje tivemos um controle do jogo, não tão bonito quanto o que apresentamos diante do Botafogo, mas o importante foi ter conquistado esses 3 pontos. É mérito de todos os atletas, mérito de todos que participaram desse processo aqui, e a gente dá um passo para 2 partidas que nós temos em casa agora. Sabemos que esses jogos serão fundamentais aí para o que a gente almeja durante a competição. Parabéns a todos que participaram dessa vitória e todos que construíram esses 3 pontos aqui, que foi muito importante. Obrigado, Matheus. Boa viagem de retorno à Ponta Grossa. Obrigado, mano. Paulinho, Lagoa Dourada. Matheus, primeiro tempo a gente observou aqui congestionamento muito forte, não só do Operário, mas principalmente do Figueirense. A gente sempre imagina, né, que o treinador está jogando em casa, com dificuldades, e que o Elano poderia fazer uma proposta maior de ser agressivo, porque, na verdade, o jogo acabou sendo quebrado no primeiro tempo, muito congestionado e muita bola alta, que a gente observou que isso foi um prejuízo enorme para a equipe do Operário, que não conseguia trabalhar a bola. Bem, na sequência, corrigiu no segundo tempo, melhorou bastante, você mexeu certo na equipe também, e principalmente quando você precisou colocar o Alex, aí você juntou os dois, ou seja, Douglas Coutinho e também Jefinho, porque o Jefinho estava isolado na frente, e as bolas que eram cruzadas pelo Douglas, naturalmente, ou pelo lado esquerdo com o Santos, o Tomás Santos, ficaram no meio de 3, 4 jogadores. Quando você juntou esses 2 jogadores e colocou Alex para
fazer esse lançamento na frente, você tirou praticamente congestionamento e deixou o time jogar com a bola no chão. Foi dessa forma que você conseguiu encontrar a vitória, Matheus. Boa noite. É o Paulinho, da Rádio Lagoa Dourada FM e capital do papel de Telêmaco Bola. Boa noite, Paulinho. Eu acho que a ideia foi justamente essa, né? Eu vejo que o futebol é um jogo de imposição, cada um querendo fazer o jogo de acordo com aquilo que você tem como característica. Acho que você resumiu muito bem. A nossa equipe é uma equipe que eu priorizo bastante esse jogo aproximado, esse toque de bola. Às vezes não dá e a gente tem que se adaptar. E o Figueirense tem, por sua característica, bolas longas e disputa de primeira e segunda bola. Acho que resume bem os volantes deles, o Arouca e o Eliezer, dois volantes de muita força, de muita pegada. E me preocupei um pouquinho no primeiro tempo que o jogo imposto por eles, de bolas longas e segunda bola com esse jogo de força, eles estavam tendo um pouquinho mais imperando o jogo deles do que o nosso, quando a gente tentava trabalhar a bola, ter esse jogo, como você mesmo falou, de toque, de passe, a gente sentiu um pouquinho de dificuldade, mérito da equipe do Figueirense, que conseguiu ter as suas características dentro de campo. Depois do intervalo, a gente procurou ajustar, realmente, como você falou, digitar um pouquinho mais do nosso posse, na nossa circulação e algumas manobras quando a gente está com a bola. Por isso, a troca do Alex pelo Sábio, porque a gente tem o Alex tem essa facilidade de jogo pelo lado, e também com essas bolas longas a gente ganhava um jogador como o Alex, que controla bem o espaço numa bola longa, numa diagonal longa do adversário. E a gente conseguiu dar um pouquinho mais de liberdade para o Coutinho, onde ele teve a entrada na área, teve situação de cabeceio, achou uma bola muito boa para o Schumacher, que poderia ter feito o segundo gol, que era justamente essa escapada também dele pelo lado, no momento que a gente tinha feito 1-0. É o jogo, cada um querendo fazer da sua forma. Nós temos as nossas formas de jogar. No primeiro tempo não conseguimos, no segundo tempo acho que conseguimos muito mais, resultou em gol. Depois a gente, obviamente, brigou pelo esse resultado, por essa vitória, que a gente sabia dessa importância, deu um pouquinho mais a bola para o Figueirense, mas sem eles terem a oportunidade para fazer o gol. Tá certo. Muito obrigado, Matheus. Bom retorno. Obrigado. Sebastião, Rádio Clube. Boa noite, Matheus. Boa noite aos companheiros de imprensa. Matheus, muitos técnicos, quando chegam em equipes, costumam dizer que tem que dar prioridade para o sistema defensivo, aquela história de fechar a casinha, enfim. Você pega os teus números no começo aqui do Operário, são 3 jogos, 1 gol marcado, 1 gol sofrido, 2 jogos sem sofrer gol. Na tua opinião, isso é reflexo desse pensamento de boa parte dos técnicos que você compartilha, ou não? É uma consequência de outros fatores, das situações que apareceram durante os jogos? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que, na tua opinião, o Operário precisa fazer para ter um pouco mais de efetividade ofensiva, né? As estatísticas de hoje mostram 15 finalizações, mais 3 apenas na direção do gol. E também sobre a questão, pelo menos pelo que a gente enxergou aqui, Tomás Santos em alguns momentos até, de certa forma, isolado pela esquerda, buscando às vezes o 1 contra 1 por não ter ali um jogador para triangular, não ter uma situação diferente. Eu queria saber se você faz essa leitura também, e com relação ao que eu falei no início, dessas estatísticas do teu início de trabalho, se realmente a prioridade é o sistema defensivo por ser um início de trabalho, ou esses poucos gols são consequência de outros fatores. Acho que são consequências. Eu não procuro, no início de trabalho, eu tenho que englobar tudo, porque uma coisa é você chegar em um trabalho onde você tem uma pré-temporada, talvez 20, 25 dias para trabalhar. Você está no meio de um processo, no meio de uma competição difícil como é a Série B. Então, a gente tem que priorizar o contexto todo, o momento sem bola, o momento com bola, o momento que você perde a bola, o momento que você recupera a bola, tudo que envolve um jogo de futebol. E, obviamente, eu tenho que parabenizar também o legado deixado pelo Gersinho, né? Teve a sua história aqui, fez um ótimo trabalho e, obviamente, eu chego num processo no meio de um trabalho que foi finalizado pelo Gersinho e chego agora, algumas situações, características minhas, procuro implementar, mas a equipe do Operário já era uma equipe que tem muita dificuldade em sofrer gols, né? Uma equipe muito forte defensivamente. A gente procura enaltecer isso, obviamente, e as chances estão sendo criadas, né? A gente ter um pouquinho de paciência para procurar converter em gols. Como você mesmo disse, no jogo passado tivemos 18 finalizações, se eu não me engano. Desse jogo de hoje tivemos 15, é um número muito alto.
uma partida. Acho que a média da Série B é inferior a isso, então a gente está acima da média da Série B, e a gente ter essa tranquilidade, continuar trabalhando e acreditando. A gente sabe que com uma vitória também a confiança aumenta, talvez é isso que faltava para a gente concretizar mais essas chances criadas em gol e trabalhando cada vez mais para a gente buscar aumentar e melhorar esses números, né? Com relação ao Tomás, ele é um jogador que tem essa característica de buscar esse jogo de confronto, essa situação de 1 contra 1, de drible. Ele é um cara muito agudo, muito vertical. E, obviamente, a gente trabalha para, quando ele receber essa bola, a gente ter essa aproximação pelo lado esquerdo, seja pelo Fabiano, seja pelo Jean ou o Marcelo infiltrando por dentro. São características, né? Mas, às vezes, também a gente cria alternativas do lado de drible, tem muita vantagem quando pega a bola de frente contra o seu adversário. Acho que teve hoje grandes conquistas em duelos 1 para 1 ofensivo, tanto que chegou no fundo, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes conquistando o drible e o cruzamento. Então a gente dá um pouquinho essa liberdade para o Tomás pelo lado esquerdo para conseguir esse drible, e ao invés de a gente criar essa aproximação do lado dele, a gente tentar ficar mais compactado na área para criar mais jogadores para poder finalizar a partir do momento que ele cria essa situação de 1 para 1 e a área. Então são alternativas, a gente segue trabalhando para a gente procurar dar mais, potencializar cada atleta do que tem de melhor, e a gente tem essa variação com o Thomas. Ora vai ter o Jean, o Fabiano ou o Marcelo dando uma opção de passe para ele, ora a gente vai dar essa liberdade para ele realmente ir para o confronto, que é o que ele gosta muito, essa característica que ele tem, e a gente tem que procurar explorar isso. Obrigado, Matheus, pela resposta. Só rapidinho, até para todos os companheiros, como é que está a situação do Pedro Ken em relação ao retorno dele, quando é a expectativa dele voltar aos trabalhos com o grupo? O Pedro já retornou aos trabalhos, obviamente ele está fazendo um trabalho parado, ainda não está trabalhando com bola, a gente está procurando recuperar a parte física dele, é um atleta que a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque foi afetado aproximadamente 25% do pulmão dele, então a parte física a gente está trabalhando e ele está correspondendo, mas está ainda relatando essa falta do que ele podia produzir fisicamente falando, então a gente tem que melhorar primeiro essa capacidade física dele para depois ele realmente voltar a treinar com o grupo, com bola. Acredito que talvez no decorrer dessa semana está retornando com o grupo, ou toda essa semana ele vai treinar a parte física, vai depender muito da resposta dele, ele que vai nos dar esse retorno a partir de que momento ele passa a fazer parte do grupo. Porque tem casos de atletas que não tiveram nenhuma perda pulmonar com o Covid e já retornaram para o grupo. Tem atletas que a gente tem que ter paciência. O Pedro, a gente sabe da importância, mas é um atleta que a gente vai ter que ter paciência nesse momento. Ana, do Net Sport Clube. Boa tarde, Matheus. Hoje o Operário fez um bom jogo, saiu vitorioso, mas com um gol contra. A gente pôde ver um Operário que trabalhou bem a bola, trocou passes, mas eu particularmente achei que em alguns momentos faltou um pouco de ousadia da equipe, que teve dificuldade de agredir e encontrar espaços entre as linhas de marcação adversária, apesar da notória evolução que a gente pode perceber com as mudanças que você realizou no segundo tempo. Como avalia isso? Hoje você pode dizer que está insatisfeito com o que a equipe produziu ofensivamente? Boa tarde. Boa tarde. Só deixa eu corrigir uma última informação que eu passei para vocês. 25% da capacidade aeróbia dele, tá? A comissão está aqui me falando, não é 25% do pulmão, tá? Então, só corrigindo essa situação do Pedro Ken. Com relação à sua pergunta, sem dúvida, acho que faltou um pouquinho. Eu vejo de duas formas, né? Hoje, talvez a gente não fez aquele jogo bonito de se ver, mas a gente conquistou a vitória. E a Série B tem muito essa característica. Às vezes não dá na parte técnica, tem que ser na vontade. E acho que isso os atletas se entregaram ao máximo lá dentro de campo, demonstrando toda essa vontade de querer vencer, né? Brigando e lutando a todo momento. Acho que foram poucas oportunidades para ambas as equipes e talvez fosse uma situação decisiva essa bola parada. A gente foi muito feliz nas nossas bolas paradas, até aquelas que infelizmente não convertemos em finalização, mas o Thomas fez ótimas batidas, o Jean teve uma batida muito boa também no primeiro tempo, e o Basta, a gente sabe do poder dele, dessa capacidade que ele tem, e foi muito feliz na batida. Talvez, até se não batesse no adversário, acredito que já estava indo em direção ao gol, poderia ser até um gol ali.
Então, mas é muito característico da Série B. Às vezes a gente não vai ter muitas oportunidades, mas quando tiver, tem que aproveitar. E se está com o placar favorável, tem que ser muito inteligente para ter o controle do jogo para sair com os 3 pontos. Acho que é uma situação que a gente tem que continuar o trabalho, né? Essas oportunidades tem que ter mais claros para a gente conquistar os gols, mas a gente segue trabalhando e busca aqui. Muito obrigada, Matheus. Uma boa viagem de volta a Ponta Grossa. Obrigado. Rodrigo, Globo Esporte. Oi, Matheus. Boa noite já, né? Parabéns pela vitória. Matheus, 2 perguntinhas, se você permite. A gente percebe que você já achou um time base ali, né? Vamos dizer assim. Hoje você fez só uma mudança. É isso que você pretende aí dar uma sequência nesses próximos jogos? Talvez com o Tomás Bastos e o Alex Silva pedindo passagem ali. E também queria que você falasse um pouquinho dessa dobradinha em casa, né? São 2 times que você vai pegar em situações opostas, um Náutico lá embaixo, um América lá em cima. Queria que você falasse um pouquinho da importância desses 2 jogos também. Certo. Primeira pergunta, acho que é muito importante a gente ter um time base, como você mesmo disse, porém também a gente tem que ressaltar a forma que a gente joga. Então a gente tem que dar essa ênfase ao nosso modelo de jogo, né? A nossa característica hoje que a gente busca para conquistar a vitória, né? Que é um jogo aproximado, a gente procurar construir meio e ataque. Vai ter jogos que a gente vai ter que ter outro planejamento para conquistar a vitória, outra estratégia, mas a gente tem que ter uma base do que a gente quer para construir as vitórias. E a gente vem trabalhando isso. A gente tem uma base que a gente deu uma sequência numa partida, a gente está com a semana cheia, o que favorece para que isso aconteça. Porém, as substituições, quando ocorrem, devem ser encaixadas da mesma forma, do mesmo modelo que a gente está realizando durante as partidas. Então, a gente colocou hoje, óbvio, o Ricardo, uma situação mas Alex entrando no lugar do Sábio, o Basso entrando no lugar do Jean, do Vilela, mas fazendo aquela função de médio, mas quando um pouquinho de Marcelo, independentemente da mudança, a gente tem que ter o nosso modelo dentro do jogo e a gente procurar fazer aquilo, independentemente de quais são as peças, a gente ter a nossa forma de jogar. Com semana cheia, a tendência de substituições é menor, mas a gente sabe que o mês de dezembro vai ser uma sequência de jogos muito grandes, com curto tempo de recuperação entre um jogo e outro. Então, a necessidade do elenco vai ser muito importante também. Hoje, as entradas que o time fez resultaram em gols. Às vezes, as alterações das entradas são mais importantes no decorrer do jogo do que os 11 que iniciam, né? Talvez hoje tenha sido um exemplo disso. Então, é muito importante a gente contar com todos que temos no elenco e todos têm que corresponder ao máximo possível e estar treinando, trabalhando para, quando tiver uma oportunidade no jogo, demonstrar tudo aquilo que vem correspondendo no treino. E sobre a dobradinha em casa agora que você vai ter? Fundamental. Acho que, como você mesmo disse, 2 equipes que estão em situações opostas na tabela, mas não vejo uma diferença de dificuldade entre um jogo e outro. São 2 jogos extremamente difíceis. Hoje, como mesmo eu falei, você joga contra o líder que nós jogamos contra a Chapecoense e agora jogamos contra uma equipe que está em dificuldade na competição. São jogos muito parelhos, muito parecidos. A gente tem que se entregar ao máximo para conquistar as nossas. E agora temos uma sequência muito boa em casa, mas temos que pensar jogar jogo. O primeiro jogo do Náutico, um jogo extremamente difícil, que nós temos que fazer, como de costume, o nosso melhor para conquistar uma vitória. E a gente sabe, talvez seja o momento que, caso a gente conquiste essas 2 vitórias, podemos estar muito próximo do G4 e brigando na parte de cima da tabela, que é onde o Operário tem que estar. Obrigado, Matheus. Bom retorno. Obrigado. Obrigada, Matheus. Bom retorno a Ponta Grossa. Obrigada, pessoal. Uma boa noite a todos. Obrigado. Boa noite.